Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição vamos dar continuidade à série Destaques do Futebol Brasileiro, falando dessa vez de um grande zagueiro, falando de Mauro, o grande craque do São Paulo, do Santos e da seleção brasileira, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa história, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali do lado. Aquele botãozinho aparece quando o celular estiver assim, na horizontal. Mas caso prefiram, cliquem aqui nesse botão de inscrição, inscrever-se, que fica logo aqui abaixo, ok? Não se esqueçam também de clicarem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para o canal, tá bom? Vamos então ver o vídeo. Mauro Ramos de Oliveira era mineiro da bela cidade de Poços de Caldas, onde nasceu a 30 de agosto de 1930. A paixão de Mauro pelo futebol chegou muito cedo, quando ainda era uma criança de 10 anos. Gostava de estudar, mas gostava ainda mais de jogar bolas nos campinhos de várzea de Poços de Caldas. E assim ele foi crescendo e atingiu a juventude jogando como amador em sua cidade e se tornando conhecido pela sua grande habilidade no trato da bola. Em 1948, um dos dirigentes do São Paulo esteve em Poços de Caldas a passeio. Em conversas sobre futebol na cidade, contaram-lhe sobre Mauro, um jovem da cidade que vinha jogando um futebol de destaque. O dirigente quis ver o jovem jogar, o que foi feito. Naquele dia, Mauro deu um verdadeiro show e encheu os olhos do São Paulino. Começava aí a sua brilhante trajetória no futebol. Ganhou um contrato no Tricolor Paulista, que foi o seu primeiro clube como profissional. Sua estreia no São Paulo foi em um amistoso contra o Taubaté, ainda em 1948. E não demorou muito para que Mauro assumisse a posição de titular absoluto na zaga do São Paulo. Em algumas partidas, teve como companheiro de zaga Renganesh, que posteriormente seria conhecido como um dos bons treinadores de futebol no Brasil. No ataque são paulino estava Leônidas da Silva, conhecida como Diamante Negro, um dos maiores craques do futebol brasileiro. Nesta foto, eles aparecem juntos na equipe tricolor paulista. Neste mesmo ano de sua estreia como profissional, veio seu primeiro título, o de campeão paulista de 1948. Na equipe, cujo técnico era Vicente Feola, jogavam ainda craques como Bauer, Noronha, Rui e Friaça, que fariam parte da seleção brasileira de 1950. No ano seguinte, 1949, Mauro conquistaria o segundo título paulista, sagrando-se bicampeão estadual pelo São Paulo. Em 1949, Mauro teve a sua primeira convocação para a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano vencido pelo Brasil. No jogo final contra o Paraguai no estádio de São Januário, o Brasil aplicaria uma goleada de 7-0. Jogaram pelo Brasil Barbosa, Augusto e Mauro, Eli, Danilo e Noronha, Tesourinha, Zizinho, Ademir, Jair, Rosa Pinto e Simão. O técnico era Flávio Costa. Em 1950, Mauro volta à seleção brasileira, convocado que fora para duas competições realizadas naquele ano. Na primeira, para a Copa Rio Branco, contra o Uruguai em maio, vencida pelo Brasil. Depois, ainda em maio, para a Taça Oswaldo Cruz, contra o Paraguai, também vencida pelo Brasil. No São Paulo, Mauro continuava sendo um jogador de destaque. Seu próximo título no tricolor paulista viria em 1953, quando se sagrou campeão estadual daquele ano. Em 1955, Mauro voltaria a integrar a seleção brasileira, sagrando-se campeão da Taça Bernardo O'Higgins contra o Chile. Em 1956, nova competição pela seleção brasileira, dessa vez pelo Campeonato Sul-Americano vencido pelo Uruguai. Em 1957, mais um título, o de campeão paulista daquele ano. Neste ano, o São Paulo recebeu um dos maiores craques do futebol brasileiro, Zizinho, o mestre Ziza, que aí aparece também na foto
do time campeão. Em 1958, na convocação para a Copa da Suécia, os dois melhores zagueiros em atividade no Brasil são convocados para a mesma posição na seleção: Mauro do São Paulo e Bellini do Vasco da Gama. Esses dois iriam ser personagens de uma das disputas por posição mais marcantes da história da seleção, que terminaria premiando os dois de uma forma com característica de happy end. Em 1958, Bellini seria o titular e o capitão da equipe que levantaria a taça em um dos gestos mais históricos do nosso futebol. Na próxima Copa, em 1962, os dois voltariam a ser convocados, mas dessa vez a posição de titular seria de Mauro, que também seria o capitão da equipe e repetiria o gesto de Bellini ao levantar a taça do bicampeonato. Para o Sul-Americano de 1959, vencido pela Argentina, os dois voltariam também a ser convocados. Bellini participou como titular em 5 partidas e Mauro em 1 partida. Em 1960, após um período de 12 anos no tricolor paulista, cuja camisa envergou em 496 partidas, Mauro se transferiu para o Santos Futebol Clube. O clube praiano começava a armar um grande time que se transformaria no grande clube brasileiro de renome internacional. Lá, Mauro conquistaria os títulos mais importantes de sua carreira ao lado de jogadores do nível de Gilmar, Pelé, Dorval, Coutinho, Pepe, Zito, Mengalvio, Carlos Alberto, Torres e outros. Os 3 primeiros títulos de Mauro no Santos foram os Campeonatos Paulistas de 1960 e 1961 e a Taça Brasil de 1961. Este último título seria um pouco mais tarde reconhecido como título do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ainda em 1961, mais um título pela seleção brasileira, o de campeão da Taça Bernardo O'Higgins contra o Chile, em que Mauro foi o titular nas 2 partidas. 1962 seria o maior ano de glórias para Mauro, pois neste ano ele conquistaria os títulos mais importantes de sua carreira, tanto no Santos como na seleção brasileira. Foram eles: o Campeonato Paulista, a Taça Brasil, que na época era o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores da América, a Copa Intercontinental de Clubes e a Copa do Mundo. O primeiro título de Mauro em 1962 viria em junho e foi o mais importante deles, o de campeão do mundo na Copa do Chile. Mais uma vez foram convocados para a mesma posição na zaga da seleção Mauro e Bellini. Entretanto, agora seria a vez de Mauro ser o titular em todos os jogos e ser o capitão do time que levantou a taça do bicampeonato, repetindo o gesto histórico de Bellini em 1958 na Suécia. No mês de agosto, mais um título para Mauro, o de campeão da Taça Libertadores da América. O Santos jogou as partidas finais contra o Peñarol. O primeiro jogo foi no Estádio Centenário em Montevidéu no dia 28 de julho, com a vitória do Santos por 2-1, com os 2 gols marcados por Coutinho. No segundo jogo, na Vila Belmiro, no dia 2 de agosto, o Peñarol venceu por 3-2. O jogo desempate foi realizado em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, no dia 30 de agosto, onde essa foto do time do Santos foi feita. O Santos sagrou-se campeão ao vencer o Peñarol por 3-0, com 2 gols de Pelé e um gol contra de Caetano. Na foto, em pé estão Lima, Zito, Dalmo, Calvé, Gilmar e Mauro. Agachados, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O técnico era Luiz Alonso Pérez, o Lula. O próximo título de Mauro viria em outubro, o de campeão da Copa Intercontinental Interclubes, que era considerado o campeonato mundial de clubes da época, embora fosse disputado apenas pelo campeão europeu e pelo campeão sul-americano. O Santos disputou o título em 2 jogos com o Benfica, o campeão europeu da época. O Santos, embora não fosse um clube carioca, escolheu o Maracanã para o seu jogo no Brasil. E na primeira partida, que foi realizada no Maracanã,
No dia 19 de setembro, um público de mais de 85 mil torcedores assistiu o Santos vencer por 3-2 com um show de bola de Pelé, que marcou 2 gols e Coutinho marcou o outro. No segundo jogo, realizado em Lisboa, no Estádio da Luz, no dia 11 de outubro, Pelé voltaria a brilhar, marcando 3 gols na vitória de 5-2. Coutinho e Pepe marcariam os dois outros gols do Santos. Neste último jogo, o Santos mandou a campo Gilmar, Olavo, Mauro, Calvé e Dalmo, Lima e Zito, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O técnico era Luiz Alonso Pérez, o Lula. O título seguinte seria o de campeão paulista. No dia 5 de dezembro, o Santos venceu o São Paulo no jogo final por 5-2 e sagrou-se campeão. O último título de Mauro em 1962 foi o de campeão da Taça Brasil. O Santos sagrou-se campeão enfrentando o Botafogo em 3 partidas finais que só foram realizadas no ano seguinte, em 1963. O Santos venceu a primeira partida no Pacaembu e perdeu a segunda no Maracanã. Na partida de desempate, ainda no Maracanã, aplicou uma goleada de 5-0 no Botafogo com 2 gols de Pelé e um de Coutinho, um de Dorval e outro de Pepe. Nesta partida final, o Santos entrou com Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, depois Tite, Pelé e Pepe. O técnico era Luiz Alonso Pérez, o Lula. Em 1963, Mauro continuou conquistando títulos importantes com o Santos e com a seleção brasileira. E foram mais 5 títulos: o Torneio Rio-São Paulo, a Taça Brasil, a Taça Libertadores da América, a Copa Intercontinental de Clubes e a Copa Roca com a seleção brasileira. O primeiro título de 1963 veio em março, com a conquista do Torneio Rio-São Paulo, que foi disputado em pontos corridos. Em abril, Mauro tornou-se campeão da Copa Roca com a seleção brasileira contra a Argentina. No primeiro jogo no Morumbi, a Argentina venceu por 3-2. E no segundo jogo no Maracanã, o Brasil sagrou-se campeão ao vencer por 5-2. Em setembro, Mauro se torna bicampeão da Libertadores em 2 partidas finais contra o Boca Juniors. Na primeira partida, no dia 4 no Maracanã, o Santos venceu por 3-2, com 2 gols de Coutinho e um de Lima. Na segunda partida, no La Bombonera, em Buenos Aires, nova vitória do Santos por 2-1. Coutinho e Pelé marcaram para o Santos. Nessa partida, o Santos jogou com Gilmar, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Geraldino, Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe. O técnico era Luiz Alonso Pérez, o Lula. Em novembro, outro importante bicampeonato chega para Mauro. O Santos se torna bicampeão da Copa Intercontinental de Clubes, desta vez enfrentando a poderosa equipe do Milan, em 3 partidas. Na primeira partida em Milão, o Milan venceu por 4-2. Na segunda partida no Maracanã, foi a vez do Santos vencer pelo mesmo placar. No jogo desempate, ainda no Maracanã, o Santos venceu por 1-0 e ficou com o título. O último título do ano foi mais um bicampeonato para a fantástica equipe do Santos da época. O bicampeonato da Taça Brasil, cujas finais com o Bahia só foram realizadas no início do ano seguinte, nos dias 24 e 28 de janeiro de 1964. Na primeira partida no Pacaembu, o Santos goleou o Bahia por 6-0 e na segunda partida na Fonte Nova, outra vitória santista, dessa vez por 2-0. Durante a sua carreira, Mauro também foi convocado para a seleção paulista, tendo participado dos títulos de 1952, 1954, 1956 e 1959 do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, competição que existiu de 1922 a 1962. Mauro ainda jogaria no Santos até 1967 e mais títulos vieram nessa reta final de sua brilhante carreira. O bicampeonato paulista de 1964 e 65 e mais 2 títulos da Taça Brasil, 1964 e 1965, que o tornariam pentacampeão dessa competição. Seria ainda campeão do Torneio Rio-São Paulo
de 1964 e 66. Em 1967, após uma gloriosa carreira do Santos e 351 partidas jogadas, Mauro deixa a equipe santista e se transfere para o futebol mexicano, onde encerraria a sua carreira. Em 1967, Mauro chega ao Toluca, do México, onde jogou apenas uma temporada. Fez apenas 19 partidas pelo Toluca. Foi campeão mexicano de 1968 e encerrou sua carreira como jogador aos 38 anos de idade. Após o encerramento da carreira do México jogando pelo Toluca, Mauro lá permaneceu agora como treinador do Clube Deportivo Oro de Ciudad Guzmán, antes de retornar ao Brasil em novembro de 1969. Em 1971 foi treinador do Santos, lá permanecendo até abril de 72. No ano seguinte, 73, retornou ao México para treinar o Clube Jalisco, de fevereiro de 73 a março de 74, sendo esse seu último trabalho como treinador. Mauro Ramos de Oliveira, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, o capitão da seleção brasileira que levantou a taça do bicampeonato mundial, faleceu na sua cidade natal, Poços de Caldas, em Minas Gerais, no dia 18 de setembro de 2002. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Aqueles que ainda não se inscreveram, cliquem ali no botãozinho que está ali no canto, ou então cliquem aqui nesse botão inscrever-se que fica logo aqui abaixo. Não se esqueçam também de clicarem no sininho para receberem notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para o canal, tá bom? E continuem assistindo aos vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E depois visitem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.